Senhor Leandro Alves Reis, o senhor será inquirido como testemunha e nessa condição tem o dever de dizer a verdade sob pena de praticar o crime de falso testemunho. Bom dia mais uma vez, agradecer a sua presença aqui hoje e queria fazer algumas perguntas para o senhor. Queria registrar a presença do vereador Bruno Miranda. Muito obrigado, bom dia pela presença. O senhor é proprietário da Multifarma Produtos Hospitalares, confere, Leandro? Sim, sou sócio da empresa. Eu vou até pedir desculpa um pouco, eu estou um pouco gripado, então eventualmente vou tossir, estou com um certo desconforto, tá? Então já peço desculpa antecipadamente. Ok. Mas respondendo a pergunta, vereador, sou sócio da empresa sim, representante legal. Se o senhor me permitir, eu queria fazer um breve resumo do que é a Multifarma, assim, coisa de 30 segundos. Eu só queria pedir se o senhor pode abrir a sua câmera. Claro, perfeitamente, desculpa. Ok. A Multifarma, vereador, e todos presentes, é uma empresa com objetivo de venda de produtos hospitalares e medicamentos. É uma empresa de 35 anos de existência. É do nosso know-how a venda para hospitais públicos, privados, prefeituras, secretarias de saúde. A gente tem contratos com todas as esferas, né? Seja a esfera municipal, estadual, federal. Então, assim, o nosso objetivo social, né, é a compra e revenda, né, a nossa missão é disponibilizar os produtos que estão fabricados ou importados, produtos médicos de área de saúde, pelos nossos fornecedores aos nossos clientes, né? E a gente participa rotineiramente de processos como esses que ocorreram. Primeira vez que eu participo de algum tipo de reunião como essa, então não sei nem como conduzir. O senhor disse que tem algumas perguntas, eu estou 100% à disposição. Ok, obrigado. Senhor Leandro Alves dos Reis, no dia 6 de maio de 2020, a Prefeitura de Belo Horizonte comprou da sua empresa, Multifarmas Produtos Hospitalares, 630 mil máscaras, a R$ 3,88, no valor de R$ 2.444.400. O senhor confirma essa compra? Sim, confirmo. No caso, você vendeu, a Prefeitura comprou, né? O senhor confirma essa venda? Sim, confirmo. Ok. Houve um processo, vereador, esse processo ele foi divulgado, eu estou com os documentos aqui, no dia 20 de abril, que a gente recebeu por e-mail lá da Prefeitura, um e-mail que foi encaminhado pelo senhor Tanuri, uma cópia de uma publicação do Diário Oficial, informando, isso aqui foi encaminhado para uma lista de transmissão, então eu não sei quem mais recebeu. Ok. Encaminhando um aviso publicado no Diário Oficial que a Prefeitura tinha o interesse de comprar 2 milhões de unidades de máscara. Ela especificou que são máscaras artesanais, com uma especificação bem definida, bem específica aqui, né, para o enfrentamento da Covid, coloca aqui todas as razões, enfim. E aí a gente apresentou a proposta e as amostras conforme previsto nesse chamamento aqui. Ok, a pergunta que a seguir é mais ou menos parecida com essa, resposta sua. Como foi feita essa negociação dos prazos e preços? O senhor apresentou esse preço de R$ 3,88 já de imediato, e o senhor negociou esse preço ou o senhor também negociou um prazo para entrega? Qual foi o prazo negociado para a entrega dessas máscaras? O que acontece, vereador? A Prefeitura, quando essa publicação, estou até com ela em mãos aqui, ela é do dia 17 de abril, ela já estabeleceu os critérios para participação. Esses critérios aqui, de uma forma bem resumida, diz que a compra seria de 2 milhões de máscaras, dentro das especificações aqui, o tipo do tecido, o tamanho, etc. E que a entrega deveria ocorrer em 10 dias corridos. Esse prazo de entrega foi estabelecido pela Prefeitura. E disse, inclusive, que as propostas poderiam ser apresentadas em lotes mínimos de 100 mil unidades,
E aí, após a proposta, a gente deveria apresentar essa amostra que seria avaliada para qualificação técnica se a gente seria apto ou não a fornecer. Desde o primeiro momento, nós apresentamos uma proposta para atendimento do lote completo, 2 milhões de unidades. Porque naquele momento, aqui na empresa, eu fiz uma busca com alguns fornecedores. Como eu disse, eu não sou fabricante, né? Então a gente buscou fornecedores que poderiam nos atender e visando, obviamente, o meu objetivo sempre comercial, vender o maior quantitativo possível. Então eu apresentei as 2 milhões de unidades. Ok. Com quem que você negociou na Prefeitura de Belo Horizonte? Houve uma pessoa específica que você tratou da entrega dessas 2 milhões de máscaras? Na verdade, você vendeu 630 mil máscaras, né? 630, sim. Esse processo, ele é todo, assim como não houve nenhuma diferença, assim, pelo menos a gente não identificou, vereador, nenhuma diferença dos processos tradicionais. A gente manda essa documentação toda por e-mail, essa proposta. O protocolo das amostras foi presencialmente, a gente tem aqui os documentos. E aí a Prefeitura qualificou tecnicamente as amostras e depois, no dia 6 de maio, ela publicou uma relação com aquelas empresas que foram vencedoras e as respectivas quantidades, né? E a Multifarma foi dentre as 3, 6, 9 empresas, a última que pegou a quantidade remanescente, né? Respondendo no decorrer disso, o senhor perguntou se houve negociação. Com quem? No decorrer entre o dia 20 de abril, que houve a publicação e a nossa apresentação de proposta, e o dia 6 de maio, a gente teve alguns e-mails que vieram do núcleo de serviços imateriais. Aí aqui eu não sei quem foi que enviou, ele está só com a assinatura dele, nos perguntaram, né, de fato, se o valor seria esse de 3,88, se teria algum tipo de redução. Nós buscamos com os nossos fornecedores algum tipo de redução, infelizmente eu não consegui. E aí, no final, no dia 5, às vésperas da publicação do resultado, houve também mais um pedido de confirmação do nosso preço, a gente falou que conseguiria confirmar, e aí houve a publicação. Ok. A Prefeitura, então, ela tentou reduzir, né, alguns valores com você, porque você foi o fornecedor que mais vendeu máscara para a Prefeitura, das empresas, né? Das 2 milhões de máscaras, o senhor vendeu 630 mil máscaras. Acho que teve um quantitativo um pouco maior, vereador. Teve não, mentira. Em quantidade, sim. Sim, em quantidade, sim. Né? Então, foi o maior preço que ela comprou e a maior quantidade, né, de máscara foi da empresa do senhor. Então a Prefeitura tentou negociar, o senhor não negociou, manteve o prazo o preço de R$ 3,88. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor entregou essas máscaras uns 10 dias, como constava no edital? Sim. Eu estou até aqui com a planilha aqui. Na verdade, eu recebi o empenho no dia... Ele foi encaminhado por e-mail para mim no dia 6 às 19 horas, então meu expediente já tinha encerrado. Então eu considero que meu prazo começou no dia 7 e eu fiz 4 entregas dessas máscaras. A primeira entrega foi no dia 12, a segunda no dia 15, a terceira no dia 18 e a quarta foi no dia 19, porque eu acho que a gente, com uma quantidadezinha bem pequena de 45 mil máscaras, eu acho que teve algum problema de agendamento lá, não consegui. Então, assim, dentro de todas as entregas, eu tive menos de... O senhor entregou essas 630 mil máscaras aonde e quem recebeu essas máscaras? Eu tenho aqui os canhotos. Foram almoxerifados da Prefeitura, né? Da Secretaria de Saúde? Saúde. E eu tenho aqui também... Tudo isso que eu estou falando, vereador, quero deixar bem claro que, como o nosso objetivo é de contribuição mesmo, de esclarecer, esses documentos, se preciso for, eu posso encaminhá-los, tá? Por favor, a gente ia pedir isso para o senhor, né, que o senhor encaminhe para a gente e vamos fazer um pedido, né, que o senhor possa encaminhar toda essa documentação, por favor, para essa comissão. E agora, o senhor tem como identificar o local que o senhor entregou essas máscaras, da Prefeitura, e quem recebeu?
A entrega foi na Rua Piraquara 325, que é uma almoxarifado central da Secretaria Municipal de Saúde. E aqui uma delas foi recebida pelo senhor Jaime, tá um pouco embaçado aqui, mas Jaime Martins, se não me engano. Isso, são 3 entregas, até está no resumo aqui. 3 entregas pelo senhor Jaime Martins, uma pelo senhor Rodrigo. Ok, então o senhor Jaime recebeu três entregas e o senhor Rodrigo recebeu uma. Isso. Ok. Isso é o que me consta aqui. Ok. Da minha parte, obrigado, viu? Obrigado, Leandro. A gente vai... Tem como já passar... Só uma questão, Sim. Se o senhor me permitir. Permito. Eu fiz uma... É só porque, assim, eu quero deixar bem claro que como revendedor, pode parecer... Eu vi que tem essa empresa, a primeira empresa tem um preço realmente bem deslocado, bem mais baixo que o meu. E assim, com relação aos preços das demais empresas, eu não tenho que falar, eu não tenho controle sobre isso. Sim, por isso que eu perguntei sobre isso, que o que tinha que falar do mais barato está com atestado. Isso, mas o que eu posso afirmar, inclusive disponibilizar para o senhor, as minhas notas fiscais de compra. Sim. Meu custo para esse produto foi de R$ 2,55. Então, assim, se o senhor verificar, meu custo já está acima de algumas dessas empresas que foram vencedoras. E eu fiz aqui até uma análise aqui, porque eu imaginei que isso fosse questionado. Todas as vencedoras que estão aqui na minha frente são diretamente, pelo menos pelas razões sociais, são fabricantes. Então, assim, a concorrência de preço com o fabricante, para mim, realmente é inviável. Mas, por outro lado, também numa publicação aqui, eu percebi que foram 98 empresas que participaram desse processo. Então, a gente ficou em nono, apesar de ter sido o maior entre os vencedores, eu acho que a gente teve uma certa competitividade, porque a gente ficou entre os 10 maiores, os 10 menores preços. Ok, obrigado. Eu vou passar agora para o vereador Hernan Melo. Bom dia, senhor Leandro. Obrigado por participar da nossa reunião. Já foi dito aqui para o senhor que é importante que o senhor seja claro nas respostas e forneça o maior número de informações para essa comissão. Quando que foi fundada a sua empresa? 1986. E desde essa data, vocês trabalham especificamente no ramo de produtos hospitalares ou não? Sim, a minha empresa ela foi fundada em 86, não por mim, não pela administração atual. Nós adquirimos a empresa em 2013 e desde o princípio o objetivo principal dela é o fornecimento de medicamentos e materiais de saúde, né? Hospitalares. Sim, o senhor já negociou anteriormente, já fez alguma venda, quer seja pelo processo simplificado, ou seja pelo processo tradicional de licitação, de algum produto hospitalar para a Prefeitura de Belo Horizonte? Sim, diretamente e indiretamente. Hoje a gente participa de processos licitatórios, como eu disse, em todas as esferas. Eu tenho contratos hoje. Já participei de contratos com a Prefeitura diretamente, já participei de contratos com a Secretaria Estadual de Saúde, eu tenho hoje contratos vigentes, com a Secretaria Estadual de Saúde, no qual a Prefeitura de Belo Horizonte, assim como os outros 800 municípios de Minas, são partícipes, e, portanto, quando eu venço um item, um paracetamol comprimido que eu vendo para o Estado, as prefeituras, eu faço fornecimento para as prefeituras. O senhor tem contato direto com alguém da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte? O que o senhor chama direto? A gente tem o pessoal de dia a dia, né? Como a gente recebe, o município ele sempre nos chama, né, dando publicidade. A gente tem esse contato de servidor com os meus funcionários. O senhor falou aí que o senhor recebeu um e-mail, era como se fosse um chamamento, né? E que tinha outras pessoas também. Como é que o senhor entrou nesse e-mail aí, nesse cadastro desse e-mail? Então,
Eu acredito, vereador, que existe uma lista de transmissão lá. Esse e-mail ele vem endereçado de para, não tem nem acho que não tem nem o nome direto aqui de todos os recebedores, né? Aquelas listas ocultas, né? Certo. Então, mas é de praxe não só da Prefeitura de Belo Horizonte esse tipo de e-mail, né? Os órgãos eles chamam os fornecedores para que o maior número de fornecedor participe. Entendi. Por último, senhor Leandro, o senhor recebeu algum tipo de pedido da administração municipal, de algum gestor, para algum tipo de bonificação, gratificação pela venda das máscaras? Ou o senhor percebeu algo diferente nesse procedimento, de outros procedimentos que o senhor já participou? O senhor tem algum indício de fraude que possa ter acontecido nesse procedimento que o senhor possa relatar aqui para a nossa CPI? Mas, de forma alguma. Não tenho. Esse processo, eu entendo que foi um processo totalmente ilícito. Minha opinião pessoal, tá, vereador? Assim, eu não tenho nenhum viés político aqui, mas a Prefeitura, quando ela abriu a possibilidade de venda em lotes menores do que o lote total, ela permitiu a compra de preços menores. É só por uma análise simples aqui, se ela tivesse comprado de um fornecedor que fosse capaz de fornecer toda a quantidade, provavelmente ela teria pago um pouco mais caro. E aí pode parecer um pouco contrassenso de aumentou a quantidade, isso ficou, o preço aumenta também, mas é porque nesse caso aqui a gente tinha um agravante do prazo, né? A Prefeitura, quando ela fez o chamamento aqui em função da necessidade de distribuir as máscaras e o prazo muito curto, isso dificultou muito a nossa operação. A gente teve que trabalhar aqui com sábado, domingo, para poder conseguir atender dentro do prazo. Eu confesso que se eu tivesse sido vencedor dos 2 milhões de unidades, conforme eu apresentei a proposta, eu muito provavelmente teria tido algum tipo de atraso numa dessas parcelas, porque foi bem corrido, bem difícil para a gente conseguir atender o solicitado. Obrigado, senhor Leandro, estou satisfeito. Obrigado. Só queria terminar minha pergunta aqui, Leandro. O senhor sabe que se por acaso, quando o senhor entregou essas máscaras, né, que foram 4 entregas, além da pessoa que recebeu, havia outras pessoas para receber essas máscaras lá no local da Prefeitura de entrega, na Secretaria de Saúde? Vereador, eu sei que todas as entregas, isso eu me recordo, elas foram amostradas e essas amostras elas foram submetidas para uma análise, porque a gente está falando de um produto artesanal, não é um produto industrializado. Então, eu sei que todos os produtos, a mercadoria foi recebida no almoxarifado e uma parte dessa mercadoria, eu não sei te dizer quanto, sinceramente, ela foi submetida para uma análise técnica para ver se o que eu estava entregando era o que realmente tinha sido contratado. Eles iam lá, verificavam o tecido, medido e tudo. Mas detalhes do procedimento de entrega realmente não... Tudo bem, eu entendo a dificuldade disso. Vereadora Flávia Borja. Bom dia, senhor Leandro, tudo bem? Obrigada por estar aqui respondendo as nossas perguntas. Senhor Leandro, eu gostaria, né, o vereador Juliano, presidente dessa comissão, já pediu a cópia desses documentos, que o senhor enviasse, né, todos os e-mails, tanto de recebimento desse processo, quanto os e-mails enviados, né, em resposta, enviados com o preço que o senhor tem. Se o senhor pudesse enviar para a nossa comissão, é possível? Perfeitamente. O senhor consegue enviar mais rápido possível? Não, isso assim, ainda hoje, se preciso for, eu só gostaria de um direcionamento para qual e-mail, para qual pessoa, se os senhores puderem me indicar. Como eu já separei, isso é só... Tem que ser oficializado. O senhor vai receber um pedido, aí o senhor vai ter todo o direcionamento. O senhor também gostaria... 24 horas,
tá? Eu me comprometo a responder. Ótimo, muito obrigada. Então, o senhor já falou, o senhor não fabrica as máscaras, né? O senhor só é um intermediário. O senhor compra de alguém e fornece para a prefeitura, não é isso? Sim. Uhum. Quando o senhor forneceu para a prefeitura, o senhor já tinha essas máscaras em estoque ou elas foram adquiridas aí mediante o pedido? Então, no processo, quando houve a publicação do processo, a abertura do processo de compra, eu busquei os fornecedores, né? E essa máscara da prefeitura é uma máscara com características específicas. Então, ela foi feita sob encomenda para a prefeitura. Como o processo ele era aberto, ele poderia ser, eu ofereci uma quantidade de 2 milhões de unidades. A prefeitura poderia me comprar 100 mil ou nada, ou os 2 milhões, não tinha como eu me adiantar a isso e fazer nenhum tipo de estoque. Então, o que a gente fez foi deixar essa fábrica com essas confecções, é uma fábrica que tinha várias confecções de sobreaviso, e aí imediatamente após a confirmação da quantidade pela prefeitura, eu disparei para que eles fizessem a confecção dessas massas. Tanto que no dia 7, a minha primeira entrega aconteceu no dia 12, que foi o prazo inicial de começar a receber essas máscaras para entregar. E aí finalizou isso no dia 17. Então, toda a máscara que eu entreguei, eu adquiri, eu já tinha uma pré-negociação, obviamente, né? Mas ela foi adquirida, foi faturada no período após o recebimento do empenho. Esses fornecedores eram de Belo Horizonte ou de fora? Não. Essa quantidade foi comprada de um só fornecedor por você? Pela Multifarma? Foram 2 fornecedores. Um é de Divinópolis e o outro é uma outra cidadezinha do interior. Deixa eu só conferir aqui, que eu não sei de cor. Mas são 2 fornecedores. O outro é de Belo Horizonte mesmo. Divinópolis e Belo Horizonte. Esses fornecedores, pelo que me foi relatado à época, eles têm várias confecções ali agregadas e eles utilizaram essa mão de obra para a contento atender o prazo solicitado. O senhor falou que tem características específicas dessa máscara. Quais são e para qual utilização? Quais atividades que o uso é indicado? Então, aqui a característica, vereadora, deixa eu só pegar aqui novamente, porque ela é um pouco mais complexa. Olha, eu vou ler. Aquisição de máscaras de proteção, né, artesanal, reutilizável, na cor branca, sem logotipo, confeccionada em tecido duplo, de algodão, tricoline 90 a 100% de algodão, com a gramatura de 90 a 210 gramas por metro quadrado, antialérgico, dimensão após confeccionada de 20 centímetros de largura, 20 centímetros de altura central e 12 centímetros nas laterais. 3 pregas franzidas, postura reta, laterais com elástico para sustentação, na dimensão de 18 centímetros de comprimento. Desculpa. Com 18 centímetros de comprimento de cada lado, tiras de pano no próprio tecido para amarração, 130 centímetros de cada lado, com entregas programadas em 10 dias. Essa especificação que eu li aqui é a publicação do Diário Oficial convocando os fornecedores a apresentar a proposta. Elas possuem certificação de qualidade? Não, por serem artesanais, né? A própria prefeitura fez essa análise como que eu falo? De classificação técnica, e como eu relatei para o outro vereador, desculpe, eu me esqueci o nome agora, eu sei que no recebimento também eles fizeram um ateste do que estava sendo entregue e se era exatamente isso aqui. A prefeitura pediu uma amostra dessas máscaras antes de adquirir? Antes, inclusive, de deixar de publicar o resultado. A minha máscara, por exemplo, eu protocolei ela no dia 22 de abril, e aí houve uma publicação da prefeitura que
dia que está isso aqui, gente? Mas houve uma publicação, foram 98 empresas que apresentaram propostas comerciais, e aí aqui ela julgou quem estava aprovado e quem estava reprovado. Por qualidade. Não era só o preço, não. Foi analisada a qualidade? Sim, pelo menos aqui consta que sim. Mas o senhor entregou, o senhor comprovou como? A eficácia ou a especificação correta, de acordo com o que foi pedido? Onde que o senhor entregou para mostrar? No primeiro passo, a gente entregou, a gente fez a proposta comercial e entregou umas amostras para essa pré-qualificação que foi publicada aqui. Aonde que o senhor entregou? Para quem? Para a Prefeitura de Belo Horizonte. Foi recebido, está elegível a assinatura aqui, mas no dia 22/4, e tem aqui um número aqui que eu acho que deve ser o número do servidor. Também posso disponibilizar isso para a senhora. Tá, o senhor não sabe para quem, aonde que essa amostra foi entregue? Foi entregue na Secretaria Municipal de Saúde. Está aqui como protocolo de recebido, só que está só assinado, não tem um carimbo com o nome da pessoa. Ok. Eu gostaria que o senhor enviasse também as notas fiscais do fabricante, as notas fiscais de compra dessas máscaras. Por quanto que o senhor comprou? Comprei por R$ 2,55. R$ 2,55? Isso. O senhor vai, então, por favor, anexar aos documentos também as notas fiscais de compra. Ok? E ainda um fato que esses fornecedores, eles me pediram, inclusive nesse determinado momento, pagamento antecipado. Então, todas essas máscaras que eu comprei, eu tive que fazer o pagamento antecipado antes da produção, fornecimento. Isso também está na nota fiscal, posso disponibilizar sem problemas. As notas fiscais, a maneira, né, como foi feito esse pagamento, também gostaríamos de saber. Tá? O senhor pagou como? Através de transferência, Transferência bancária, claro. Transferência bancária. Ok. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte. A gente tem um mapa corporativo de preços da mesma máscara, né, o mesmo tipo de máscara de proteção individual, e foi publicado pelo governo do Estado de Minas Gerais no dia 1º de maio, uma semana antes dessa publicação, de acordo com o processo aqui de dispensa de licitação, que a Prefeitura adquiriu 663.696 máscaras. O Estado adquiriu por R$ 1,89 no mesmo período, uma semana antes. Por que o senhor acha que o Estado conseguiu comprar com um preço bem menor, R$ 1,89, até menor do que o senhor está dizendo aí que o senhor pagou, e a Prefeitura não conseguiu? O mesmo número de máscaras. A Prefeitura comprou 630 mil e o Estado até um pouco mais, 663 mil. Não sei especificamente desse processo, vereadora, eu não tenho ciência de quais eram as condições. Eu sei de um fator que foi complicado para a Prefeitura no meu fornecimento, que foi o prazo. Eu não sei qual era o prazo que o Estado dava para a entrega. E um outro fator que é bem determinante, quando eu vendo para o Estado de Minas... O senhor vendeu também no mesmo período? Essas máscaras não, mas como eu sou fornecedor do Estado de outros produtos, a minha formação de preço para o Estado de Minas Gerais e para a Prefeitura de Belo Horizonte, ela é diferente em função de uma questão tributária. Existe um decreto estadual que isenta os fornecedores mineiros localizados em Minas, né, de destacar, né, de cobrar o ICMS quando ele vende para a administração pública estadual, o que não me é permitido por menos para a Prefeitura. Então, só nessa diferença aí, seria uma diferença de em torno de 18%, que é referente ao ICMS. Né? Quando eu faço uma venda, se eu for vender o mesmo produto, tá? Suponha que hoje a Prefeitura de Belo Horizonte me peça um produto X, eu vou oferecer para ela por R$1. Esse mesmo produto, se o Estado me pedir, nas mesmas condições, mesmos prazos, exatamente iguais,
eu vou oferecer por 0,82, por 82 centavos. Mas a diferença aqui é bem mais que 18%. O que o senhor deve essa diferença? É quase o dobro da diferença, aliás, é mais do que o dobro. Uma diferença de R$ 2,00 em cada máscara, muito mais que 18%. Aqui o que o senhor deve essa diferença, o Estado conseguiu comprar a mesma quantidade de marca e a Prefeitura não conseguiu comprar por um preço bem maior. Vereadora, como eu disse para o outro vereador anteriormente, eu não consigo julgar sobre o preço dos meus concorrentes. Até mesmo nesse processo que eu participei, teve um concorrente que vendeu um preço muito menor. Eu não tenho controle sobre o preço do meu concorrente. O que eu posso afirmar é que o meu preço de custo para a Prefeitura foi de R$ 2,55, um pagamento antecipado. A minha empresa é uma empresa que está num regime de tributação de lucro real, que eu tenho uma carga tributária muito grande. Eu reparei dessas empresas que participaram no processo da Prefeitura. Existem empresas do Simples que têm uma tributação muito menor que a minha. O senhor participou de alguma licitação do Estado nessa época? Não me recordo. Acredito que não. O senhor não se recorda? Não me recordo. De máscaras, especificamente, não. De medicamento, eu participo com frequência. Por que o senhor não entrou nessa licitação do Estado no mesmo período? Na verdade, eu não me lembro de ter tido ciência, vereadora. Eu não me recordo. Ok. Eu gostaria que o senhor enviasse, então, a cópia desses documentos que a gente vai solicitar, principalmente as notas fiscais de compra, por quanto que o senhor comprou, comprovação aí das transações, né? O Diário Oficial, qual que é também a cópia do Diário Oficial, onde que foi publicado, né, esse processo? O senhor não tem, então, nenhum contato dentro da Prefeitura? Não. Tem alguma outra pessoa que participou? Tem os meus funcionários, né? Assim, eu não fico diretamente na operação, né, na operação de dia a dia. Então tem os meus funcionários que participam e assim a gente recebe. Eu não forneço. Esse não é o único processo que eu participei, vereador. A gente participa de processos diariamente no Brasil inteiro. Então assim, eu tenho uma equipe que recebe essas demandas, acompanha os diários oficiais, acompanha essas solicitações e a gente responde no decorrer. A gente faz uma análise, obviamente, da capacidade de atendimento, o produto que se adequa ao nosso portfólio. A gente tem uma composição de custo, busca com os nossos fornecedores as melhores condições e responde. Então, isso é um procedimento corriqueiro nosso. O senhor falou que o senhor entregou em 3 lotes diferentes, não é isso? 4? As minhas entregas foram 4 entregas diferentes. Em dias diferentes? Diferentes. Dia 12/5, 15/5, 18/5 e 19/5. Qual a quantidade em cada dia? O senhor sabe falar? E, claro. No dia 12/5 foram 40 mil unidades. No dia 15/5, 237 mil unidades. No dia 18/5, 308 mil unidades. No dia 19/5, 45 mil unidades. De fornecedores diferentes? A grande maioria dessas máscaras aqui vieram de um fornecedor só. Do período que houve a licitação, o período de entrega foram quantos dias? O começo da proposta, a publicação foi no dia 20 de abril, né? A publicação foi no dia 17 de abril, a gente teve ciência no dia 20 de abril, e a confirmação da compra foi feita no dia 6, foi quando a gente recebeu a nota de empenho, né, que é o que a gente considera como pedido de compra, às 7 da noite. Então, assim, foram 12 dias corridos do recebimento do empenho à última parcela das entregas. Ok. Te agradeço. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Zé Ferreira, quer fazer alguma pergunta? Sim. Seu Leandro. Desculpe, gente. Leandro, bom dia, tudo bem?
Fala o vereador José Ferreira. Eu não tenho muita pergunta para o senhor, não, mas é só porque durante algumas coisas que o senhor falou, me surgiu algumas dúvidas. Eu verifiquei aqui, né, tentei puxar algumas informações e vi que a empresa do senhor ela é muito atuante, né, no ramo aí no segmento público, né, em algumas prefeituras. Sim. Por acaso vocês comercializa também na rede privada também? Também. Como eu falei brevemente, a Multifarma é uma empresa de 35 anos, a gente trabalha tanto com o segmento público quanto privado. Eu atendo desde hospitais de referência, né, para não citar nomes aqui, mas hospitais grandes, não só de Belo Horizonte, como de São Paulo. Meu maior mercado está no Sudeste, até porque é mais fácil, mais do ponto de vista logístico, proceder a entrega, mas a gente trabalha com medicamentos para esses hospitais e trabalha com segmento público. Eu tenho contratos hoje, eu devo ter em torno de 250 a 300 milhões de reais em contratos assinados com a administração pública. Quando eu assino, o que eu quis dizer mais para a vereadora agora há pouco, quando eu assino, por exemplo, uma ata com o Estado de Minas, eu sou obrigado a fornecer para os 853 municípios do Estado, né? Então, inclusive, de Belo Horizonte. Eu participo de licitações fora do Estado. A empresa, ela tem uma participação, acho que, vamos dizer, 50%, 50% a 60%, acho que vamos colocar meio a meio, entre público e privado, né? É uma empresa que faturou nos últimos 12 meses em torno de 220 e poucos, 230 milhões de reais. Então, a gente é uma empresa já de médio porte, que faz a tenda focado nesses produtos, né? A gente tem, né, nesse período de Covid, a gente trabalhou de uma forma incansável, que a gente considerado serviço essencial, né? Então a gente não parou nem um dia. A gente está realmente esgotado aqui, os funcionários se dedicaram. Eu tenho que agradecer muito o time que a gente tem aqui, porque nós trabalhamos de forma incansável para colaborar, né, para atender, porque medicamento no momento de pandemia é um bem crítico, né? Então a gente é do segmento e atua tanto no público quanto no privado. Senhor Leandro, eu estou com uma publicação do Dom aqui, em relação à sua empresa que participou, né, da licitação, tudo aí. Só que não mostra o endereço. E quando a gente puxa, mostra sua empresa contém outros endereços. Parece que já foi de Belo Horizonte, agora Vespasiano. Sua empresa hoje ela tem a empresa física, né? O local físico de atendimento, tem tudo, né? Sim, na verdade eu não tenho porta aberta, né? A empresa ela teve 2 endereços em Belo Horizonte. Ela, quando a gente adquiriu em 2013, ela era na Rua Patrocínio. Depois ela mudou para a Rua Leiria, no bairro São Francisco. E em 2016 nós mudamos para Vespasiano. Eu tô aqui num condomínio de galpão, até em função do porte da empresa, a gente foi crescendo. Eu precisei buscar alguns galpões maiores e eu não encontrei em Belo Horizonte um galpão que nos comportasse. Hoje eu estou num condomínio de galpões aqui em Vespasiano. A empresa física, obviamente, eu tenho um galpão de 3.500 metros quadrados. Eu não atendo ao público diretamente. Eu faço as minhas vendas por meios eletrônicos, né? Tenho uma equipe de venda interna que entra em contato com os meus clientes do setor privado e negocia essas vendas. E aí a gente tem uma equipe também interna de separação e logística que providencia separação, embalagem, e as transportadoras providenciam com a entrega. Mas se algum cliente quiser vir até aqui para comprar, eu não faço esse tipo de venda. Você pode confirmar comigo que você é na Avenida 283? Rua 3283, Parque Norte, em Vespasiano. Só para finalizar aqui, senhor Leandro, o senhor falou que é sócio, né? Uhum.
Sim. Você poderia me informar quais são os sócios que estão com o senhor nessa empresa? Sim. Na verdade, a empresa ela tem uma empresa, a Constituição Societária é uma empresa de participação, né? Eu sou sócio com 10%, e tem uma outra empresa que é a BioBrasil Farmacêutica, que é sócia também. Ela é sócia de 90%. Na verdade, é porque na Constituição a Multifarma ela tem uma sócia que é a Leal Participações, e dentro da Leal Participações a BioBrasil tem 90% e eu tenho 10%. Senhor Leandro, por mim, está tranquilo, tá? Vou passar para o presidente aqui, ele vai... Obrigado, Zé Ferreira. Flávio, eu vou só voltar nos primeiros, que o vereador Nicolas deseja fazer alguma pergunta? Vereador Jorge Santos. Ok. Vereadora Flávia, por favor. Senhor Leandro, só uma dúvida aqui. O senhor falou que não participou de nenhum processo licitatório do Estado, não é isso? Dessa de máscara? Máscara que eu me lembre, não, vereadora. Não, o senhor se lembra ou o senhor não participou? Gostaria que o senhor respondesse bem especificamente. Eu acredito que não, que eu não me lembro. De fato, eu não me lembro. Acredito que não. Mas eu não tenho certeza. Eu tenho um mapa comparativo aqui dos preços e consta que o senhor participou de 5 processos licitatórios aqui do Estado, com preços de R$ 3,26, R$ 3,25 a mesma máscara, R$ 3,28, R$ 3,81, R$ 3,31. Por que o senhor vendeu mais caro para a Prefeitura? Conforme eu disse, eu não me recordava, eu posso apurar essas informações, mas um dos fatores determinantes, qual que foi o menor preço? A senhora pode me informar? Só para eu. 3,26, 3,25. Eu tenho uma desoneração, tem um decreto estadual que quando eu vendo para o Estado, eu sou desobrigado de pagar o ICMS. São 18% de diferença. Então, se eu pegar esses 3,25 e dividir por 0,82, ou seja, eu estou acrescentando o ICMS, o preço da máscara seria R$ 3,975, que é compatível com o preço que eu ofereci na Prefeitura. A única diferença disso é que, como eu não sou obrigado a pagar o imposto, eu dou esse valor de, entre aspas, desconto para o Estado, quando eu faço venda para o Estado de Minas. Então, o senhor confirma que o senhor participou desses 5 processos licitatórios? Como eu disse, eu não me recordo, mas se a senhora falou que tem de posse um mapa aí, então certamente. Ok, obrigada. E tendo em vista esse preço que a senhora me falou, que eu realmente não me lembro, a diferença de preço se diz respeito ao ICMS, que para o Estado eu sou permitido de não destacar, de não recolher. Então, se eu não recolho, eu tenho que dar isso como desconto e o preço naturalmente é menor. Então, essa diferença é sempre os 18% que é do imposto. Do ICMS para o Estado em relação às entidades que não são estaduais, públicas não estaduais. Ok, obrigada. Leandro, muito obrigado a presença do senhor, tá bom? Nós iremos amanhã fazer uma extraordinária, vamos aprovar o requerimento pedindo os documentos que o senhor falou aí, né, nessa oitiva, e agradecer muito a sua participação aqui, foi muito importante a sua presença nessa comissão, tá bom? Muito obrigado, e estou encerrando a comissão. Só um minutinho, sim, vereador. Rapidamente. Eu quero agradecer a minha assessoria, com bastante agilidade nós conseguimos marcar para amanhã a reunião com o doutor Roger Lima de Moura, que é o delegado presidente do inquérito 2020-006-6171, que está em trâmite perante a Delegacia do Combate ao Crime Organizado. Então, amanhã, todos os componentes da CPI estão convidados, se quiserem, para ir comigo às 13 horas na Polícia Federal, para que a gente possa ter acesso aos procedimentos investigativos que estão em curso naquele órgão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns, vereador. Vai ser quando? A extraordinária? A extraordinária é às 14, então ela é bem rápido e vem aqui para as 14, tá bom? 10 horas e 21 minutos, declaro encerrada
reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito de Gastos da Covid. Tenha a todos um bom dia e ótimo final de semana para vocês. Vereador, só uma dúvida. Eu vou ser notificado, então, para o envio, né? Isso, igual você recebeu, tranquilo. Amanhã a gente aprova. Se o senhor puder mandar o mais rápido possível, eu fico agradecido, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe a sua empresa. Obrigado. Até logo.